do período, porque senão o tempo se estende muito e nós não podemos ter esse desfalque de horário também, né? Então, hoje nós temos, vamos dar continuidade à palestra, né, da oficina, do ciclo, né, de capacitação, PIBID e residência. Assim, desculpa pelos barulhos aqui, né? Meio que normal, mas agradecer a participação de todos que conseguiram acessar o link, né? E aos poucos eles vão entrando também, as pessoas que não conseguiram participar ainda, né? A acessar. E novamente agradecer a professora Fabiana Granja pela contribuição nesse processo de formação, né, de professores, que todos nós estamos em constante formação, né, em constante capacitação, e a cada nova informação a gente agrega ao nosso conhecimento, né? Então, vou passar a palavra à senhora, para que eu possa iniciar a explanação. Obrigada. Estão me ouvindo bem, todo mundo? Pode falar sim ou pode escrever aí. Sim, professora, está escutando bem. Então tá bom. Gente, bom dia a todos. Muito obrigada aí quem está escrevendo no chat. Eu acho que tem bastante coisa para a gente discutir, né? Eu gostei muito do que eu recebi, né? Como escrita de portfólio, né? Vou falar que estou morrendo de saudade de vocês, dos que já foram meus alunos aí em portfólio, morrendo de saudade também do encontro, né? De uma boa dinâmica que a gente faz nas aulas do portfólio, mas são momentos especiais, né? E que a gente dá um jeitinho de estar juntos. Bom, eu vou compartilhar minha tela. Eu estava falando aqui para vocês, achando. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Então, tá bom. Lembrando, então, que nós estamos, né, na oficina, elaboração de portfólio. Sim, professora. Tá bom, obrigada. Um olhar sobre o meu aprendizado. E, de início agora, né, ontem eu falei muito sobre a minha formação, né, sobre minha formação, é bem direcionada também à área de pesquisa, mas desde 2012 eu venho me aperfeiçoando e fazendo vários cursos em que possa trazer novidades para o ensino. Eu não sou aquela pessoa que só estuda, né, só faz cursos direcionados ao ensino, então eu já fiz curso de... o ano passado eu terminei um de escrita persuasiva, né, entendendo gatilhos, e isso me ajudou muito a trabalhar as escritas, né, do portfólio, indo até para uma escrita reflexiva. Então já trabalhei, já fiz cursos como formar mentes brilhantes, né, cursos de liderança, porque eu acho assim, você pode ter várias áreas de formação, né, aprender várias coisas e direcionar isso para a educação. Tá? Então, acho que isso é a minha visão, né? Então, eu faço vários cursos diferentes, né, e sempre direcionando para a educação, ok? Bom, não estou conseguindo passar. Vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu, né, nesse primeiro dia, para a gente fazer uma autoavaliação, né, uma autoavaliação do que eu fiz. Geralmente, eu faço isso como professora, eu leio, vejo o que aconteceu naquele dia, né, no dia anterior, e preparo para o próximo dia. Então, isso é dinâmico, tá? Isso, os meus alunos sabem, cada dia do portfólio vai ser diferente. Eu tinha as monitoras que ela falava, nossa, a aula de um portfólio é um e a aula do outro é totalmente diferente. Sim, porque é construída a partir dos alunos, né? E os alunos são diferentes, com tempos de maturidade diferentes, né? Lembrar que o portfólio se aprende fazendo e praticando,
né, esse tipo de escrita, né, eu acho que várias pessoas, eu já mandei de volta vários textos, né, todo mundo que escreveu até amanhã, até ontem, vai receber meu texto ainda, tá, porque eu trabalhei com muito carinho, como eu sempre trabalho, né, e teve pessoas que receberam, acho que o dobro de escrita do que tinham me dado como escrita, né, mas foi muito inspirador também. Então, eu espero que vocês, né, tenham gostado também de ter recebido. E quem não recebeu já vai receber, que só falta eu mandar, tá? Eu terminei agora de manhã, não vai muito entrar na discussão aqui, vai só entrar na discussão pela minha fala, mas não vai estar registrado na aula, porque a gente já estava no tempo, né, de começar a fazer isso. Deixa eu marcar o outro computador aqui. Então, quem escreveu teve a possibilidade de experimentar, né, e principalmente falar sobre o momento futuro, sobre o que a gente está passando nesse momento, e é muito legal registrar isso, né, porque depois o tempo vai passar e você vai ter escrito realmente, olha, nossa, eu senti isso, nossa, né, nada como você deixar registrado isso, tá? Então, se vocês estiverem fazendo um portfólio, pode deixar, né? Se for muito pessoal, fique no seu portfólio pessoal. 17 pessoas me encaminharam, né? E eu agradeço mesmo a participação, porque isso vai fazer com que tenha essa construção. Adorei quem colocou até foto, teve gente que colocou foto, né, para me mostrar, então eu gostei muito, né. Tem gente que relatou que não queria escrever, né, mas depois gostou, e aí eu vou compartilhar com vocês. Muitas vezes a gente diz que não está preparado, né, mas a gente está preparado, né? Eu também, foi um desafio, né? Está sendo um desafio fazer isso, fazer essa oficina virtual, né? De maneira virtual. E eu também dizia que eu acho que eu não estou preparada, né? Mas foi muito bom ler esses textos, né? Foi um bom momento de reflexão para mim também. E eu acho que para mim, o meu sentimento foi de, nossa, esperança, vamos ver, tudo pode voltar, né? Foi a lembrança daqueles momentos do portfólio, da reunião, de estarmos juntos. Me vi, então, novamente como professora do portfólio, e eu vou anotando, né? Eu faço as anotações para ir discutindo sobre isso, para não esquecer. Saudades das dinâmicas e das aulas presenciais, né? Que eu acho que esse momento a gente ainda vai ter de volta. E eu espero que no final vocês também compartilhem comigo. Escrevi muito, né? Teve pessoas aí que receberam quase outra página de escrito. Li textos muito bons, fiquei muito feliz, né? Da leitura. Percebi alguns alunos que, mesmo durante esse período, já melhoraram muito a escrita, né? Mantive a minha maneira de corrigir, então eu fiz de tudo para eu escrever à mão, né? Eu tenho uma canetinha, então eu escrevi à mão. Então, quem recebeu, e depois eu tenho uma foto aqui, quem recebeu o texto, muitas vezes digitado, ou a foto do texto, com as minhas avaliações e autorreflexões à mão, e todos que me encaminharam ontem, então, vão receber o texto de volta, tá? Então, acho que essa foi a minha avaliação, né, a minha reflexão, a avaliação do que está sendo a construção dessa oficina. Agora, numa coisa um pouquinho mais técnica, né, até a gente voltar no momento reflexivo novamente, o que pode estar no meu portfólio reflexivo, né? E aí vai depender da disciplina, vai depender do professor, vai depender do que você quer trabalhar isso. Alguém me perguntou aqui no chat, para quem não enviou, ainda pode enviar. Pode enviar, tá? Eu vou ler com carinho, né? Mas eu tô, né, hoje vai ter uma atividade, se quiser mandar todas, pode mandar. Se não, pode mandar só a atividade de hoje, tá? Mas tudo que eu receber, eu vou mandar de volta.
mas como, né, passou do tempo, algumas vezes não vai estar nas reflexões. O que eu faço, né? O que pode estar nesse portfólio? Eu deixo os meus alunos totalmente livres para trazer a experiência que quiser na discussão, tá? Então, como eu tinha falado ontem, a parte profissional e a parte pessoal, para mim, são totalmente, complementares. E deixo livre, principalmente, para colocar tanto as melhores experiências como piores experiências. Muitas vezes, as piores experiências de alguma coisa não ter dado certo, né, é aquilo que nos traz o aprendizado. Então, eu deixo totalmente livre, né, tanto para as melhores experiências como as piores experiências. Deixa eu perguntar, quem é responsável por gravar a aula? Eu tinha falado ontem com a... Eu, professora. Você está gravando essa parte ou não? Essa parte eu tô. Ah, tá bom. Então, eu vou colocar um slide onde eu vou falar que aí é depois, tá bom? Tá bom. Desculpa, eu não falei antes. Mas aqui, agora é normal. Então, tá. Então, eu deixo os meus alunos livres. O que é deixar os alunos livres? Por exemplo, nós temos que falar, eu falo que uma obrigatoriedade, vamos pôr, é falar sobre uma atividade, né? Então eu tenho alunos que falam sobre uma disciplina, eu tenho alunos que falam sobre um workshop, tenho alunos que falam, eu quero falar sobre a semana da biologia. Então, eles relatam o que aconteceu, às vezes, numa semana inteira, ou num minicurso, tá? Para mim, eu não tenho restrições, eu deixo livre. Professora, eu fui para tal lugar, para outra cidade, e lá eu fiz uma visita a um museu. Posso colocar isso? Pode, tá? Por quê? O que é importante para mim? O relato, para eu entender o que aconteceu, e a sua experiência, e a sua autoavaliação, e o que aquilo trouxe, né, como uma atividade de crescimento, de aprendizado, ok? Então, fica livre, então vocês podem deixar os alunos de vocês livres para colocar o que quiser, ou quando é uma disciplina específica, que uma vez eu já trabalhei, né, com o pessoal da graduação, em uma disciplina totalmente técnica, que no final eles tinham que me entregar um relatório em forma de portfólio. Então, a partir da aula prática, nas aulas que nós tivemos, eles tiveram que construir uma autoavaliação disso. Tá? Você pode usar onde você, como profissional, e aí essa para mim é a parte mais importante, ache que você está capacitado para realizá-lo. Tá? Porque eu vejo assim, não adianta você pedir um portfólio dos alunos, pedir isso como avaliação, se você não está preparado para avaliar dessa forma, para ler com os olhos de uma autorreflexão. Tá? Então, eu acho essa, para mim, é uma parte muito importante. Não adianta você solicitar ele fazer se não tem essa conexão, essa avaliação, né, como reflexiva. Okay? Pode colocar, então, experiências positivas, aquilo que quero ser na minha construção profissional, e negativas, aquilo que não quero ser. Né? Se você viu uma coisa, olha, eu acho que não vou fazer isso, porque quando fizeram comigo, eu não gostei. Né? Então, isso faz parte da reflexão. E aí vai da liberdade, né, e da conexão que você tem com o professor de poder colocar ou não algumas coisas. Né? Por isso que eu falo que a confidencialidade, quem escreve ali sou só eu que vou ler. Né? Se a pessoa quiser, ela deixa outra pessoa ler. Né? Mas isso é um trabalho, né, em que você vai construindo a autorreflexão. Lógico, coisas que tiverem, você deixa o anonimato. Né? E como eu trabalho essa atividade? Né? Então, eu vou lá, chego para os meus alunos, e muitos estão aqui, já fizeram isso, eu falo assim,
vocês têm que descrever uma atividade. Ai, professora, como? Que é? Onde? Como? O que você tem que fazer? Né? Vocês, como você fez esse trabalho? Descrever para mim, né? Porque eu falo assim, eu sou professora de uma disciplina específica, mas vocês estão fazendo um portfólio do curso, né? Então, você tem que me direcionar. Hoje eu vou falar sobre uma aula prática que foi realizada num laboratório e onde nós fizemos uma extração de DNA. Olha lá, eu puxando a sardinha para o meu lado. Fizemos a extração de DNA. Foi muito legal, nós amassamos a folha, nós colocamos várias... Ok, eu sei o que você fez. O que mais você gostou nele? O que eu mais gostei na atividade ela foi feita num laboratório, ela tinha vários momentos em que nós íamos vendo o que era feito em cada momento. Isso fez com que eu soubesse, me facilitou o processo de aprendizagem, tá? O que você gostaria de ter feito de outro modo? Eu gostaria de ter prestado mais atenção. Eu tive que sair mais cedo, né? Ou, não, foi perfeita. Ok, tá? Todos esses itens, eles vão estar lá para guiar os alunos para escrever, mas não são obrigatórios, tá? Por quê? Porque os alunos vão vir com a pergunta, o que eu vou pôr? O que eu preciso colocar? Né? Você gostaria de ter feito de outro modo? Quando acontece, nós estávamos fazendo uma maquete, aí nós escolhemos uma coisa que era inviável para fazer, nós não encontramos, o que você teria feito diferente? Diferente, lá no início eu já não teria escolhido isso. Tá? Vai depender do que você está fazendo. Você gostaria de fazer outro trabalho como esse? Algumas vezes eu falo para os meus alunos, você como professor gostaria de avaliar e receber um trabalho como esse? Porque eu até falo, quando você é o aluno, né? Eu trabalho muitas vezes eu sou aluna, e muitas vezes, né? Em cursos, eu me vejo assim, nossa, será que o professor ia estar feliz com o trabalho que eu estou entregando? E se ele não tiver, e você falar que você está com um trabalho, nossa, eu poderia ter feito muito mais, eu poderia ter trabalhado muito mais, eu poderia ter entregado muito mais, mas foi isso que deu. Tudo bem, né? Tudo bem você ser um momento um aluno 7, mas que você tenha noção disso. E isso é o portfólio, é você ter a noção de que realmente você você poderia ter feito mais, mas que de acordo com o momento, você teve que entregar aquilo. Tá? Isso é você parar e autoavaliar aquilo que você está fazendo. Tá? Esse, para mim, é o ponto mais importante. E aí tem, então, a sua autoavaliação. Isso fica aberto a sugestões, tem alunos que falam, professora, eu vou fazer tal coisa, ok, tá? A gente conversa e eu dou o direcionamento de como aquilo vai funcionar e como aquilo pode ser inserido no portfólio, né? Também tem, em alguns momentos, né? E eu trabalho muitas vezes com dinâmicas, alguns estão aqui, sabem que eu trago uma dinâmica, mas isso não deixa de ser o que a gente chama de diário de aprendizagem, né? Que é você parar e escrever o que eu venho desenvolvendo, quero desenvolver mais sobre isso, planejo trabalhar com tal coisa, e os comentários e objetivos a partir do que você está fazendo, seja naquela disciplina, seja... E isso pode servir tanto para o aluno, como para o professor. Eu hoje, né, na aula, no nosso encontro passado, quis mais ou menos não fazer um diário de aprendizagem, mas era um momento de o que eu venho desenvolvendo, o que foi 2020 para mim e o que eu venho fazendo. Você coloca, e eu falei, qual é o seu plano? Eu em outras palavras, estava querendo, né, levei vocês a descreverem um diário de aprendizagem. Tá?
Então, vocês pararam, o que é? Em alguns momentos, e isso eu faço no portfólio, muitas vezes através de dinâmicas, né? Onde a pessoa para, às vezes teve uma dinâmica que eu trabalhei que era a palavra. A partir daquela palavra, tinha que falar uma coisa, e depois escrever o que veio, o que lembrou do passado, o que vem para o futuro, tá? Então, isso queira ou não queira, são diários de aprendizagem, que tem esse nome, né, na educação, e fala um pouquinho sobre como você vem desenvolvendo, o que você quer mais sobre ele, e como você planeja trabalhar isso, tá? E aí você direciona para o portfólio que você está construindo junto com o aluno. Porque eu vejo assim, o aluno constrói o portfólio e você está direcionando. Você está direcionando ele nessa construção. Serve muito como uma orientação, ou mentoria, que está uma palavra aí que está sendo muito utilizada. Esse portfólio reflexivo, então, os estudantes vão criar os portfólios, no início de cada ano, de semestre, disciplina, ou da atividade avaliativa. É interessante que o portfólio contenha o diário reflexivo, para os alunos registrar os pensamentos, sentimentos, autoavaliação, o crescimento ao longo, seja da disciplina ou do curso, e a importância dessa atividade ser avaliação reflexiva, tá? Essa avaliação reflexiva, você pode pedir para ser separada do texto ou identificá-la, ela bem no texto. Eu tive alguns alunos, que me mandaram um texto, e aí eu faço uma chave, assim, bem grande, e sempre escrevo, nossa, muito bom, porque às vezes um aluno está escrevendo, e ele escreve ali, ele coloca a ideia dele, e ele nem percebeu aquilo que ele escreveu, Então, eu ressalto ele, olha, muito bom, você fez uma reflexão no momento que estava fazendo uma descrição do texto, Então, nós como professores, e agora eu estou falando, vocês como alunos professores, como professor, é importante ter esse olhar, é importante identificar e principalmente mostrar para o seu aluno que ali, naquele momento, é o diferencial. Naquele momento, é a reflexão. Alguns alunos colocam assim, reflexão, e escreve. Mas muitas vezes a reflexão nem está ali, a reflexão está lá em cima. Quando ele colocou um sentimento em relação a uma atividade. Essa atividade foi muito frustrante, porque tal. Aquilo é o momento de autoavaliação. E no final, quando escreve reflexão, fica uma coisa mais genérica. Então, essa é a nossa importância como professores, como educadores. Identificar e mostrar para o aluno, que ele possa tomar aquilo como, olha, eu estou me desenvolvendo, eu estou me autoavaliando. Que ele possa entender qual é a característica desse item. Gente, se tiver algumas dúvidas, se vocês quiserem já ir colocando no chat para não esquecer, tá? Fique à vontade, depois a gente, ou se quiser parar e falar, fiquem à vontade, ok? Gosto muito da interação. Os itens que podem compor um portfólio. E aí, vai de quem você vai entregar, Eu sou uma pessoa muito simples, eu gosto das coisas muito mais simples, então eu falo assim, só coloca o nome, professor, e atividade 1, atividade 2, atividade 3, mas cada um pode montar do seu jeito. E eu tenho alunas que gostam disso, até o dia que eu mostrei, até ontem que eu estava com o portfólio aqui, até ontem não, na última oficina, na última aula da oficina, que eu estava com o portfólio, a aluna gosta, então ela colocou capa, ela colocou índice paginado, ela colocou os textos, colocou foto, ok. Mas para mim, se entrega, eu falo assim, já me pediram para escrever, posso deixar tudo à mão? Pode. Com figuras, coladinho, assim, parecia uma agenda. Aí eu brinquei, que desde pequena eu fazia aquelas agendas e colocava as coisinhas, então, cada um se expressa de uma forma, ok?
isso vai depender de um ajuste, né? Com você e seus alunos. Muitas vezes eu falo, olha, eu quero o escrito, tal, eu quero uma justificativa do porquê do portfólio, isso é uma coisa que eu peço, né? Então, muitas vezes, entre os portfólios, né, 1, 2 e 3, então, entre o 2 e o 3, muitas vezes eu tenho um semestre. Então, o que eu peço? O 1 e o 2, eu tenho um semestre. Então, eu falo assim, a gente está no portfólio 3. O que você lembra ou fez do portfólio 2? O que você fez desse período? Não deixa de ser um diário de aprendizagem e uma localização, no momento. Lembrando que pode ser para disciplina, pode ser para aula, pode ser para curso, tá? Então, pode conter os textos, né, os artigos com intervenções pessoais, uns fichamentos orientados pelos professores, trabalhos, pesquisas, estudos, entrevistas, estudos de casos, e aqui eu descrevi mesmo para deixar bem escritinho. Autoavaliações, felicitações, críticas, proposições, reflexão pessoal sobre o que tem aprendido, o que gosta de aprender, o que planeja fazer, e reflexões sobre a leitura, sites e filmes. Fotografias, CDs, DVDs. Eu tive um aluno, e o portfólio dele foi muito caprichado, e no final do portfólio inteirinho da graduação, ele colocou um CD com todas as músicas que ele ouviu durante a formação dele, né? Então, no final, tinha o envelopinho assim, com o CD, com as músicas que ele ouviu durante o período da sua formação universitária e o que ele até utilizou para construir o portfólio. Então, fica livre. Tem gente que coloca as fotos dos momentos, não só do trabalho que realizou, quando está falando do trabalho, coloca foto do trabalho, mas também coloca fotos de momentos especiais, E na próxima aula eu vou colocar algumas fotos das nossas dinâmicas, assim, tudo que foi trabalhado, tudo como a gente trabalha isso, tá? Vou colocar um pouquinho das nossas experiências. Relatórios, comentários de filmes assistidos, e eu tenho, geralmente, no portfólio 3, eu trabalho um livro, e esse livro é totalmente livre para os alunos trabalharem cada um dos capítulos, a pessoa não leu, não precisa necessariamente ler o livro inteiro, mas são em capítulos, e aí a gente tem que transformar isso em processo educativo, que é muito legal. Produções artísticas, diários reflexivos, de processo ensino-aprendizagem, mensagens, recados dos colegas, do professor. Eu comecei a ter alunos que eles arrumavam o portfólio, então o que acontece? Muitas vezes eu peço para eles escreverem, nós fazemos a dinâmica, e aí eu falo assim, escrevam agora sobre isso, para aproveitar o momento. Então, muitos escrevem ali, depois, às vezes, vão para casa, escrevem outra coisa, um pouquinho mais, mas o que acontece? Eu recebo esse material, e não corrijo, eu leio e faço sugestões para o próximo encontro. Nesse momento, eu faço observações. Quem me entregou, viu que eu mando tudo riscadinho, mas é com carinho, viu, gente? Eu não estou riscando o texto de vocês, Vocês veem que tem recadinhos e observações sobre o texto. E eu tive uma aluna que eles arrumam um texto a partir das minhas observações, então o texto que vai ser entregue vai ter um diferencial, e muitas vezes me dão até para eu ler de novo, Mas também, então, me entregou o portfólio e me entregou os textos. Não, professor, eu estou colocando aqui porque eu vou guardar os textos com o que você escreveu. Ok, o portfólio é seu. Você faz da forma que você quiser. Tá bom? Glossário e outros, e o que sua imaginação deixar. Ok? Pode conter, o que o seu professor, quiser, mas a minha direção é o que a imaginação deixar. De acordo com a minha experiência, o que eu vejo de muito importante para que isso dê certo, tá? Ser ministrado por um professor que entenda o processo e estimule
a sua autoavaliação. Tá? Por quê? Se o professor não entende esse processo reflexivo, esse processo de construção do conhecimento, e está estimulando isso vira um relatório. Tá? E não é isso que a gente quer. Né? A gente quer estimular os alunos a ter um olhar diferente. Então, para que isso aconteça, o professor que ministra, o professor que solicita isso, tem que ter muito claro o que ele quer com isso. Né? O que ele quer com isso? Uma formação melhor do profissional, um profissional mais reflexivo. Você tem que ter muito claro o que você quer para você encaminhar e orientar o aluno a chegar onde chegar no produto final, que vai ser um portfólio reflexivo. Tá? E aí, esse portfólio reflexivo pode ter a característica, né? E para mim, tem muito mais sentido quando ele tem a característica do aluno e não a característica do professor. Tá? Então, esse é um exemplo, né? Esse foi o texto de algum de vocês que entregou aqui, tá vendo que ele tá borrado, e tudo que tá em vermelho e em azul, fui eu que escrevi, né? Então, aqui eu deixei um exemplo de uma interação, onde eu escrevo muitas vezes mais que o aluno, buscando interações entre coisas específicas dentro do texto, produzindo e principalmente estimulando o pensamento reflexivo. Então, o que eu faço, né? Eu faço anotações, tá vendo? Olha, a partir desse momento aqui, eu escrevo tal coisa. O que é? Me direcione mais, fale mais comigo, escreva mais sobre isso. Em outro momento, olha, eu escrevi, isso está comum para as pessoas, né? A gente está num momento difícil, escrevi. A partir disso, eu escrevi mais coisas aqui, ok? Então, é essa a interação. O que eu estava direcionando, né? E muitos receberam muito mais até do que isso, direcionando o aluno para um momento reflexivo e também, não vou dizer confortando, mas compartilhando também das minhas experiências. Né? Teve alunos aí que realmente eu coloquei, porque todos nós estamos vivendo e passando por momentos, e muitas coisas aconteceram com muitos de nós. Né? Então é isso, é uma troca de experiência também, em que a pessoa possa refletir que isso pode acontecer, né? E as pessoas levam de maneiras diferentes. Ok? Então, como é o exemplo da disciplina portfólio na UFRR, né, no CEBIL, na verdade, no Centro de Estudo da Biodiversidade, de 1 ao 5, do 1 ao 4, ele é somente 15 horas, porque nós temos e essas 15 horas são as presenciais, porque tem muito trabalho fora dessa 15 horas de presença, né? Então, nesse momento, entre o diferencial desses portfólios, apesar de ser trabalhados juntos, e no início da introdução dessa disciplina portfólio na grade, eu tinha alunos que estavam no décimo, estavam lá no final do curso, já no 5º semestre, e tinham alunos que estavam no início. Tá? Então, eu vejo como o ensino, eu não tenho barreiras para o ensino. Né? Os alunos têm o crescimento e as barreiras de aprendizagem, mas o ensino, você pode, eu vou com todos e espero que todos cheguem até lá, mas eu entendo o caminhar de todos. Tá? Então, isso também é muito importante. Por isso que eu não vejo distinção. Aqui nós estamos em professores, alunos, e eu acho que todo mundo está entendendo, só vai depender depois, na escrita, eu direcionar para quem já está mais à frente e quem está, caminhando nisso. Né? Eu tive muitos dos alunos que até, que eu acabei lendo, que até hoje eu falei assim, nossa, como melhorou. Eu espero que os alunos tenham essa visão também. Porque eu lembro lá no primeiro portfólio em que eu estava tentando mostrar o que era isso, né? E muitas vezes eles não conseguiam ter essa visão, tá? Então, foi muito legal, e é importante você ver que os alunos vão crescendo, né? Vão tendo a maturidade para chegar nesse nível.
Bom, portfólio 1, o que a gente trabalha? Ações reflexivas sobre o que aprendeu até o momento, então a gente vai, né? Ah, por que você chegou aqui? Por que você escolheu esse curso? Né? E uma orientação, que é o que eu estou falando para vocês. Se isso for, se a entrega do portfólio for o final do seu relatório de PIBID, for o final da sua residência, ou for até um documento, né, de finalização ou demonstrar o que foi feito esse ano, né, você tem que descrever as experiências do trabalho, você pode anexar fotos, anexar relatórios, anexar momentos em que isso acontece, atividades relacionadas, e principalmente no portfólio 1, no início de tudo, a orientação da montagem, né? Porque lá, como nós temos o primeiro semestre, tem o portfólio 1, depois eles só vão ter o portfólio 2 no terceiro semestre, então tem um semestre entre isso, mas as orientações do primeiro devem servir para já lembrar, essa atividade ou essa forma vai ser importante para eu guardar para o meu portfólio. Nossa, isso vai ser legal, essa atividade vai ser importante para eu colocar no portfólio. Uma vez, né, no final do portfólio, a pessoa tinha que entregar o portfólio, ela me entregou um texto junto, no portfólio 1. Aí eu falei, nossa, mas você está me entregando um texto? Ai, professora, que eu já quero que a senhora corrija para o portfólio 2, porque eu quero que isso esteja no meu portfólio. Entendeu? Esse é o importante. Eu já escrevi porque eu quero que isso esteja na minha construção, né? E eu não queria perder o momento. Então, esse é a característica importante. Você saber o que você vai colocar e já ter a reflexão sobre aquilo, né? Não tem o tempo determinado, ok? O portfólio 2, então, as atividades são relacionadas à disciplina, dos primeiros 2 semestres, né? Os primeiros trabalhos, e ainda eu vejo eles como um portfólio mais iniciante, onde nós temos que trabalhar um pouco mais esse aluno, né? Temos que ser um pouco mais, o que é isso? O que você sentiu com isso? Qual foi o sentimento nesse momento? Então, essas são algumas direções que eu vou fazendo ele refletir. Aí, de acordo com o que ele escreve, eu falo, você está vendo? Isso foi uma reflexão, você viu que, às vezes, você podia ter se dedicado um pouquinho melhor, então é você direcionar esse aluno. No portfólio 3, a gente vê as atividades mais do 4º semestre, mas a gente vê que eles já estão, um aluno, mas já é um aluno que já está pensando em professor. Já está pensando, nossa, será que eu vou conseguir ser professor? Nossa, olha, eu quero ser esse professor. Então, você vai vendo essa construção. O portfólio 4 são as atividades realizadas nos 6 semestres cursados, né? E aí você já começa a ter os alunos que vão para o estágio, já começa as primeiras experiências em sala de aula, né? As experiências de observação ou os trabalhos já direcionados como disciplinas em que você já vê o aluno, não só como um aluno, mas aquele aluno com o aluno professor. Né? Então, eu tenho esse momento que é o aluno, né? E o aluno começando a se identificar, nossa, será que eu vou conseguir ser professor? Será que eu vou conseguir fazer isso? Depois eu já tenho um aluno, professor, nossa, já contando algumas experiências de aprendizagem. E no final, eu tenho realmente uma autoavaliação sobre o período universitário inteiro, né? E sua formação profissional. Não, eu já dei tal aula, já fiz tal coisa, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Então, essa é a construção, né, da nossa experiência no CEBIL, como na licenciatura, né, em Ciências Biológicas. Então, essa é a nossa experiência, ok? E esse processo, nós temos que identificar os propósitos do portfólio, né, assim como melhorar a comunicação dentro da comunidade de aprendizagem, então que isso possa ser uma ferramenta de comunicação, que possa ser uma ferramenta de desenvolvimento e avaliação dessa aprendizagem. Identificar os tipos de itens a serem conectados, o que pode ou não, né? Isso você vai ser a característica de cada curso. Então, né, eu falei, uma oficina. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer, né, com pessoas que
eu não tenho uma disciplina específica, né, sobre o que eu vou pedir para eles escreverem, para que eles entendam que estão fazendo uma reflexão, para que eles entendam que estão fazendo um diário de aprendizagem, tá? Então, essa é a importância de identificar os itens que você quer coletar. Você vai ter que fazer perguntas específicas para que eles te tragam reflexões, tá? Isso é muito importante. Isso é o professor que está solicitando, né? Por que eu quero que minha disciplina seja avaliada por portfólio? Ah, porque estão nas regras. Não adianta. Se você não tem o porquê você quer isso, onde você quer que esse aluno chegue, onde você quer que esse portfólio chegue, tá? Né, o que eu faço quando eu estou ministrando a disciplina, eu tenho um plano, né? E esse meu plano eu quero que o aluno, né? E um dos planos no começo eu quero que o aluno fale sobre ser aluno. No meio, eu quero que o aluno fale dessa sua transformação entre aluno e professor. E no final, eu quero que ele se descreva como um profissional, o que ele quer para a sua carreira profissional. Entendeu? Você tem que ter muito claro, né, quem está ali pedindo e solicitando o portfólio, você tem que ter muito claro o que você quer nessa construção de portfólio, tá? Senão, mais uma vez eu digo, vira um relatório, tá? E um relatório, até quando as pessoas chegam para ler e até quando as pessoas param para refletir sobre os dados que estão ali, né? Identificar um cronograma, né, e aí trabalhar a partir desse, que é o cronograma que eu demonstrei para vocês, então eu acabei de demonstrar o que a gente quer, né, na disciplina como um todo, e no tempo em que a gente quer. Lógico que isso é tudo muito flexível, mas você tem que ter estabelecido o que você quer, tá? Para ver o porquê do portfólio. Por que portfólio, né? E fazer reuniões de análise de portfólio, que é o que a gente faz na disciplina, né? A partir que eu acabei de fazer com vocês, eu fiz um relatório técnico. Olha, nós tivemos isso, eu tive tantos alunos, tantos responderam, quem respondeu vai receber, quem escreveu já recebeu. Isso é a parte técnica, né? Uma autoavaliação do que foi a nossa primeira aula. E a partir daqui a pouco, nós vamos ter reflexões a partir do que foi escrito, tá? Então, é muito importante ter análise desse portfólio. E toda aula, né, todo momento de portfólio, eu faço uma dinâmica, faço um item do portfólio e depois a gente faz uma reflexão. Ou eu inicio com uma reflexão, né, e a partir disso a gente cria uma dinâmica, muitas vezes, com o que foi apresentado nos textos, tá? Esse é o diferencial, você entender, né, e direcionar a construção. O portfólio será um trabalho desenvolvido durante toda a sua vida acadêmica ou sua disciplina, né? Esse é sobre a nossa experiência. Durante o processo, o que eu venho falando aqui, né? Nem todos irão desenvolver a capacidade de reflexão sobre o seu trabalho na mesma agilidade. A continuação entre eles será mais proveitosa para uns alunos do que outros, né? Uns vão chegar mais longe e outros não, mas o importante o crescimento de cada um, tá? A minha experiência do 3 para o 4, do 2 para o 3, 3 para o 4, a gente vai conseguindo identificar uns alunos e outros, né? Mas, geralmente, quando começam a ter as disciplinas, né, mais de formação, né, outra visão, tendo o estágio, então você vai vendo esse crescimento, tá? Isso durante o curso, né? Mas a gente vê também, a gente consegue, no primeiro portfólio, é um pouco mais difícil de você identificar isso, mas do primeiro e do segundo, você também já consegue, né, ver, eles já estão se soltando mais, né, começam a entender o processo, tá? Mas isso, para mim, é uma característica muito legal do portfólio, que respeita as individualidades, o crescimento e a maturidade de cada indivíduo, né? Isso, para mim,
como professora, faz muita diferença, né? E é engraçado que eu dou disciplinas técnicas, né? E a disciplina que eu dou, técnica, que é a imunologia, ela é bem técnica, né? Mas você consegue também ver isso, né? Eu consigo ver muitas vezes, uma maturidade ali na disciplina, olha, alguns já conseguem ver isso no todo e alguns já ainda estudam para que aquilo aconteça, né? Mas eu acho que é uma característica que todos vocês, né, que já são educadores ou que serão educadores, vão entender isso depois como professor. Né? O que esperar dos portfólios? Provavelmente irá revelar cada vez mais informações sobre o processo individual de cada aluno e sobre a essência de nossas práticas, que isso revela mesmo, isso demonstra, eu falei em tal etapa, né? Eu falei em tal etapa. Então, eu falo assim, que a minha meta era que o portfólio um dia estivesse dentro do portfólio, né? Que uma das aulas do portfólio estivesse lá na portfólio. Essa era a minha meta, né? Porque quando eu acho que como você, como professor, consegue demonstrar, né? Ou numa atividade, ou numa experiência, um momento de educação, um momento, né? Então, eu acho que isso valeu a pena. Né? E aí eu trabalho, a minha meta como professor eu quero que isso esteja no portfólio deles, né? E até nas disciplinas técnicas. Por quê? Para mim, é um momento, se isso está acontecendo, é porque eu estou conseguindo fazer com que eles vejam o aprendizado. Então, vai depender o que você espera do portfólio, né? Eu espero isso. Então, vocês, como professores, e hoje tem alguns alunos aí que estão escrevendo o portfólio, mas quando nós trabalharmos com avaliação através do portfólio, isso tem que estar muito claro, tá? Pelo menos ao meu ponto de vista, isso tem que estar muito claro o que você quer. Senão a experiência não é legal, ok? A experiência se torna chata, a experiência se torna entrega de relatórios. E eu tenho alguns alunos que podem realmente dizer sobre isso. Tá? Os alunos deverão escrevi errado. Os alunos deverão fortalecer gradualmente suas habilidades. Então, as habilidades dos alunos devem ser escritas aos poucos. Gente, desculpa aí, porque realmente eu fui fazendo essa construção né, nesse momento. No final, a nossa experiência, né? A nossa experiência como disciplinas da UFRR. Eu falo para eles fazerem uma apresentação da construção do portfólio. Então, muitas vezes eles têm que, depois, né, na entrega do portfólio, como se fosse isso o portfólio. O portfólio está aqui. Esse é o portfólio. O que você tem, você terminou ele. Eu dou algumas perguntas e direcionamentos sobre reflexão. Você se dedicou, muitos já fizeram isso, você se dedicou o quanto você queria para a construção desse portfólio, né? Então, nesse momento, o aluno faz o quê? Ele olha o portfólio, e eu espero ele estar com... Você se dedicou para isso, né? E o quanto você se dedicou? Qual a nota você daria para esse portfólio? Né? E muitos vão lá, e muitos dão 10. Por quê? E por que você daria essa nota? Porque eu me dediquei, eu acho que eu trabalhei, não. Eu daria 7, porque, professor, eu não consegui me dedicar ao coisa. Isso não é a nota, isso é você, como professor, avaliando aquilo. E você tendo uma reflexão, olha, professora, realmente, esse semestre eu entreguei porque eu preciso terminar essa disciplina, eu fiz os textos e foi mesmo, eu tive um momento de reflexão, mas eu não consegui, eu poderia ter sido melhor. Ok, isso é uma auto-reflexão, né? Mas eu espero, então, todo final de portfólio, eu faço isso até com portfólio tão ansiosos para entregar, né?
mas eu faço, olha o seu portfólio, olha qual foi a construção, e você, então, faz um relato disso, né? É um papelzinho pequeno, tal, e aí eu coloco, ele me entrega e coloco dentro do portfólio. Isso serve para minha avaliação? Em alguns momentos não, né? Muitas vezes eu olho o portfólio e falo assim, nossa, olha, foi tão capricho, e a pessoa ainda não dá o 10, né? Então, eu dou uma nota baseada no que eu achei de construções, e eu tenho anotações depois das aulas. Muitos alunos me veem, então tá, acabou a aula, e eu tô lá no meu caderno, anotando, né? Anotando o que foi aquela experiência naquele momento, o que foi aquela construção, e nisso, né, você avalia a turma como um todo, mas tem avaliações individuais também, a partir da entrega, né? Então, aquilo é uma autoavaliação, então tem muitos que merecem mais do que acham, né? E isso é a maioria, né? E tem alguns, né? Eu me dou 10. Né? Olha, mas você pode ir além do 10. Não é que você não merece o 10, você merece o 10, mas o 10, você ainda pode ir além. E é importante você dizer para o aluno também, olha, eu estou te dando 10, mas você pode ir além. Né? Você pode conquistar um novo 10, porque ainda nós precisamos, né, no portfólio, pelo menos na universidade, ter um conceito para que o aluno passe, né? Que eu também vejo que muitas vezes ele poderia ser aprovado ou não aprovado, né? E isso a gente pode trabalhar, né, para que aconteça. Então, em cada portfólio nós temos essa reflexão, e também os alunos têm que apresentar o portfólio. Então, no momento que eles escrevem, depois eles têm que falar, olha, eu fiz meu portfólio, eu gostei de ter feito essa atividade, eu não gostei, e aí fica a critério, né, que ele quiser falar, geralmente é até 5 minutos, né, é uma apresentação super rápida, não tem slide, não tem nada, é ele ali com aquele portfólio, fazendo uma reflexão sobre o seu desenvolvimento na disciplina, tá? E quando tem o final, é um desenvolvimento no final como um todo. Tá? O final geralmente sempre é mais elaborado, as pessoas querem contar um pouco mais, então geralmente eu deixo um tempo maior de apresentação para o final. Tá? Mas isso tudo é construído durante a disciplina, isso tudo o aluno já sabe, né? E quando eu peço para ele, né, o aluno ir lá na frente e falar assim, olha, eu fiz o meu portfólio, tal, alguns relatam que eu podia ter trabalhado melhor, né? Muitos falam assim, eu queria ter arrumado melhor, deixado com a minha cara, né? Mas isso é uma avaliação e às vezes é uma cobrança até dele, porque do próprio aluno consigo mesmo, né? Porque isso não é uma cobrança para a disciplina. E o que eu acho mais importante é seu crescimento durante o curso, né? E aí também quando eu peço para eles ir lá na frente, é uma maneira de, olha, eu quero que vocês, e eles já sabem, né, olha, no último dia, como é entrega, vocês vão ter que falar algumas palavras sobre o portfólio, tá? Então, tudo isso já é a construção, e por quê? Eu quero que você fale, eu quero que você venha aqui na frente, a gente geralmente já tem, né, todos os alunos já se conhecem, então, é uma construção. É só fazer parte de você transformar em palavras o que a sua sensação em entregar esse portfólio. Nossa, gente, eu não paro de falar, hein, ó. Para nós professores também pode servir de uma análise do curso, né? E quando eu olho, nossa, olha, existem pontos em que aparecem mais, pontos em que os alunos se identificam mais e pontos em que os alunos não se identificam, né? Mas isso é de aluno para aluno, né? Então, isso também pode servir como avaliação, se for o propósito, tá? Não é o propósito, a gente não utiliza isso, mas isso pode servir também para que ocorra. Bom, espero que todos agora estejam bem atentos ao que eu vou falar, e quem não tiver, então, olha aqui, porque é isso que vai ser a nossa reflexão,
tá? Eu quero que cada um de vocês olhem, dê um print nessa tela, tire uma foto, sei lá. Por quê? Eu quero que vocês olhem para essa foto e leiam, né, o que está escrito embaixo, né? E essa vai ser o que eu quero como relato para o portfólio, ok? Vai ser bem simples. Todo mundo ok? Todo mundo já viu a foto, já deu um print na tela, já posso? Vou até tirar a foto aqui para depois. Bom, é isso que eu quero. E essa também, tá? Então, eu quero que você olhe essa foto e esse, né? E esse apareceu para mim hoje, viu? Olha, eu falei assim, nossa, eu vou pedir para eles escreverem também. Olha lá, eu dando print na tela, tirando a foto. O que eu quero? Então, a próxima atividade de reflexão é escrever uma reflexão sobre essas figuras. Gente, não precisa ser um texto, pode ser um parágrafo, né? Ai, quando eu vi essa figura, me fez pensar em tal. Quando eu vi essa figura, me fez pensar em o quê? Quando eu vi essa figura, me fez pensar em o quê? Você pode usar as duas, você pode usar uma ou outra. Cada um vai estar no momento. Então, cada um vai refletir de uma maneira, tá? Nós estamos num momento de grandes mudanças na forma de pensar a educação, né? Eu vejo momentos ruins e vejo momentos bons, né? Eu vejo a disciplina portfólio como um momento de, para mim está sendo difícil, para mim está sendo desafiador, mas esse momento, para mim, né, é uma quebra de, olha, como eu vou construir uma oficina falando de portfólio em que o que mais diferencia a minha disciplina é as dinâmicas, é a forma, né? Mas eu estou vendo, né, e para quem for fazer disciplina depois comigo, eu estou vendo que existem maneiras, existem ferramentas virtuais em que eu posso continuar fazendo essa conexão, fazendo com que essa disciplina possa acontecer, né? Mas vai depender, muitas vezes, disso aqui. A gente aprende com quem se conecta melhor conosco. Essa é a minha visão. Então, eu estou buscando ferramentas de conexão com vocês para que isso possa acontecer da melhor maneira, né? Eu não tive um feedback muito bom, né? Porque de várias, 50 pessoas, só 17, né, sentiram vontade de escrever, mas eu acho que isso é uma construção também. É uma construção e até a forma, né, eu não quero escrever porque, isso aqui foi muito ruim, mas o ruim também é bom de ser escrito. Você acaba, a minha experiência com escrita reflexiva, escrita persuasiva, você escreve, e muitas vezes você consegue organizar, colocar no seu cérebro ainda uma organização, de um planejamento, porque quando você põe no papel, aquilo, né, vai tendo uma dimensão maior. E depois das reflexões a gente vai falar sobre isso, né, mas teve pessoas que já me relataram durante, nossa, eu acabei escrevendo e isso foi bom ter mandado para você, né? Então, pensem nisso, quem quiser, a partir de agora, e eu vou receber até amanhã, às 6 horas, né? Todo mundo que eu recebi até amanhã, às 18 horas, eu vou dar um feedback, eu vou voltar, tá? Eu vou escrever a escrita. Pode me mandar atividade 1, tá? Eu vi alguém perguntando, pode me mandar atividade 1, mas eu vou dar um foco para atividade 2 agora, até quem eu receber, então, até às 18 horas, eu vou dar esse foco, eu vou encaminhar, tá? E porque algumas pessoas escreveram muitos textos, né? Algumas escreveram pouco, mas teve gente que escreveu 3, 4 páginas, então eu
li com carinho, né? Mas é por isso que eu estou determinando, até às 18 horas eu vou ler, e quem me mandar a atividade 1, eu vou ler e vou mandar de volta. Isso é uma construção, né? Uma oficina de construção. Então, esses itens que vão estar, né, no portfólio de vocês, que vocês vão entregar ou que vocês estão fazendo para vocês, tá? Isso eu vou olhar, eu vou fazer as considerações, eu vou fazer as reflexões em cima, só que agora, né, eu vou dar prioridade para isso, mas eu vou voltar, tá bom? Daqui a pouco, vamos terminar isso, depois eu falo sobre as reflexões. Bom, eu quero que você escreva, então, sobre a figura, ou uma figura, ou sobre outra, uma reflexão, gente, pode ser um parágrafo, pode ser 3 linhas, pode ser uma frase, tá? O que eu faço com essa frase? Eu faço, eu vejo se ela está completa, né? Se essa frase, eu lendo, me completa a sua informação, e se não, eu vou perguntar algumas coisas. Por quê? E te direcionar. Por que você não escreve isso? Por que você não escreve aquilo? Tá bom? Então, eu acho que é um bom exercício. E, estou falando, eu fiz um curso quase de 18 meses, né? Só sobre escrita, gatilhos mentais na escrita. Então, são isso que eu vou falando para vocês, tá? Tinha muita coisa de marketing e são coisas que a vida utiliza, né? Nós somos bombardeados, as mídias sociais utilizam, a nossa vida utiliza, né, para nos direcionar para produtos, para nos direcionar. Isso é real, tá? Então, quando eu pego o texto de vocês, eu vou dando um olhar, né, mas um olhar técnico e direcionado para isso, ok? Eu não estou, a professora está escrevendo, porque, lógico, e aí eu coloco toda a parte de formação, toda a parte de compartilhamento de experiência, né, porque eu acho que nós todos, o compartilhar experiência é importante, porque o portfólio vai depender, todas as nossas experiências são baseadas no que nós temos como referência, né? Se você nunca viu, eu nunca vi um portfólio, né? E é difícil mostrar, eu demoro para mostrar, porque eu quero que você crie a sua referência de portfólio, né? Eu não quero que você copie um portfólio, não, vamos tentar criar. Se isso for difícil para você, eu mostro um pronto, né? Mas eu quero que você tenha a sua referência e que você faça da melhor maneira, tá? Esse é um ponto também que eu sempre trabalho com os meus alunos e que é uma característica, né, da minha visão sobre o portfólio. Aí, quando eu falo minha visão, porque, lógico, você chega se você digitar no Google, vai ter como escrever um portfólio, mas aí, para mim, é um reflexivo. Por isso, eu gosto da construção de cada um, né? Então, tem uns que me entregam com capa, tem uns que me entregam sem capa, não importa. É seu portfólio, você constrói da forma que você quiser. Alguém me mandou uma foto do que tinha escrito, né? E eu fiz da mesma forma. Eu transformei essa foto num arquivo que eu pudesse escrever, e eu escrevi em cima, fiz um redondinho assim, né? Aí, lógico que eu tive que usar as ferramentas, eu tive que transformar em PDF, mas a pessoa recebeu como se tivesse entregue para mim uma folha de papel, né, escrita, e eu tivesse escrito em cima. Como eu faço quando eu recebo os escritos, né, do momento lá no portfólio. E, então, você pode escrever 2 coisas, né? Escrever a reflexão sobre essas figuras e escrever uma atividade que for importante para a formação, utilizando aquele quadro de sugestões. Por quê? Quem nunca fez o portfólio, mas eu acho que a maioria das pessoas que me entregaram já tinha alguma familiaridade, né? Mas quem nunca fez é uma atividade importante. Quem é meu aluno, né, já aproveita e já escreve
uma atividade durante esse período que não teve a disciplina portfólio, já escreve uma atividade que depois você põe no portfólio, olha aí, né? Escreva a sua sensação, olha, eu comecei a fazer estágio e é um estágio virtual. Já pode escrever, então, como uma atividade. Quem nunca escreveu, o que é essa atividade? Que é aquela que eu falei lá no início, né? E eu vou colocar um slide aqui para vocês lembrarem. Você vai falar assim, como eu fiz esse trabalho? Né? Esse trabalho foi um trabalho que eu desenvolvi na minha escola. Na minha escola nós trabalhamos com... Pode ser passado, pode estar acontecendo agora, pode ser qualquer atividade, ok? Vocês vão descrever uma atividade, descreva sucintamente para mim essa atividade. Foi um projeto que nós fizemos para que a escola, né, trabalhasse com portfólio. Coloca. Eu vou dar minhas considerações depois e minhas reflexões sobre isso. Descreva uma das atividades. Os alunos aí que estão no PIBID de residência, ou no PIBID ou na residência. Minha primeira, quando eu tive a minha primeira aula remota, que nós tivemos, né, nesse ambiente, ok? Podem descrever o que for, mas eu queria, né, como é uma oficina de portfólio, eu queria que vocês fizessem essa parte da atividade para mostrar como é, né, que acontece um portfólio, quem nunca fez portfólio. E quem fez portfólio, já depois, como sabe que um dia vai voltar a fazer disciplina, já deixa escrito para a disciplina depois, ok? Então, a gente fica combinado. Quem me mandar até amanhã às 18 horas vai receber, né? Vai receber agora, né, com as coisas para essa oficina. E quem não me mandar, não me mandar até esse período, eu vou responder, mas eu vou responder com um tempo, tá bom? Então, vocês podem colocar por que fez esse trabalho, por que ele está no portfólio, por que você escolheu ele para o portfólio, tá? Se você gostaria de ter feito de outro modo ou não, se ele for bom ou não, uma experiência boa ou ruim, vocês fiquem livres para colocar o que for. Eu acabei de falar nessa aula tudo que pode ter no portfólio, né? Então, vocês estão livres para colocar o que quiserem, ok? Lembrar que direcionar para uma autoavaliação não precisa ser, descrever uma lauda. Gente, em uma lauda vocês podem entregar esses dois num parágrafo e outro parágrafo, se ele for bem didático. O que eu preciso saber é entender a atividade que vocês estão relatando, né? Olha, foi uma aula prática de identificação de insetos. Ok. Eu tenho os conhecimentos para isso. Né? Eu consigo entender. Se for uma área mais, foi uma aula, né? Se é algum professor que está falando, foi uma atividade, descreva a sua atividade para que eu possa saber, né? E você tenha o olhar e a descrição reflexiva sobre isso, ok? Então, essa é que eu estou pedindo para vocês construírem durante essa oficina. Encaminhe nesse e-mail aqui. Ontem eu tive um probleminha no sistema, então eu acabei recebendo por esse e-mail e mandando pelo meu, mas, né, não tem problema. Então, se vocês receberem alguma coisa de Fabi Granja, vocês sabem que pode ser o portfólio, tá? Mas é tudo questão do sistema, né, que eu estava trabalhando no tablet, e aí ele reencaminha através de outro e-mail, mas eu fiquei direcionando a partir de então, e eu pretendo reencaminhar todos por esse aqui, ok? Isso que deve conter, para quem faz um print aí na tela, para quem tem alguma dúvida, né, ou que nunca escreveu, e também pode ter sugestões, se vocês quiserem, fiquem à vontade, ok? Gente, esse é o obrigada, mas é que a gente vai continuar na parte das reflexões. Esse é o obrigada que vai finalizar aqui, né, a gravação da aula. A partir desse momento, a gente vai para um momento
mais de reflexões nossas, então eu vou estar só, vai ser as reflexões dos textos, tá? Aqui é o nosso